Zoe Martínez, eu começo por você. Como é que fica o discurso de combate à corrupção depois dessas acusações? Olha, Paulo, uma coisa, as pessoas têm que entender. É o presidente da República. Outra coisa são os outros cargos. Ele coloca várias pessoas nesses cargos, mas ele não tem controle sobre tudo isso. Não tem uma coisa sequer que ligue o Bolsonaro a isso. O maior interessado de que tudo isso se esclareça o mais rápido possível, que seja investigado, é o próprio governo. Porque sendo investigado e as provas confirmando que o governo federal, né, o Bolsonaro, a imagem do Bolsonaro não tem nada diretamente ligado a ele, é ótimo para ele na campanha. Até agora, a única coisa que foi mostrada foram os áudios, né, a questão dos prefeitos, mas nada diretamente ligado ao ex-ministro Milton. Agora, se ele realmente favoreceu, mesmo que não esteja ligado à corrupção, mas favoreceu esses pastores por serem amigos do governo, isso realmente tem que, né, ser esclarecido e punido com o rigor da lei, porque o Bolsonaro, ele se elegeu com essa bandeira e ele defende até hoje. E todos os ministros que tiveram alguma suspeita, que deram algum problema, ele colocou no meio da rua. Porque ele não tem compromisso com erro, ele não tem compromisso com corrupção. O cara ficou mais de 20 anos no parlamento e não tem nada ligado a ele. Até o próprio Joaquim Barbosa falou que o Bolsonaro, sendo do PP, não tinha um caso de corrupção sequer. Era o único limpo. No mensalão, Joaquim Barbosa disse que o Bolsonaro não estava citado, porque o Bolsonaro era tão sub, que ele não entrava nos esquemas grandes. O esquema dele era rachadinha, funcionário fantasma, é esquema de quem é deputado, de quem é aquele deputado que não tem relevância. Deputado, quando não tem relevância, não entra em esquema grande. Então ele ficou nos esqueminhas dos deputados. Rachadinha, vai ter que explicar. O Centrão só tinha deputado Peraí, tô falando, grande. Adriles, para de interromper. Os esquemas de corrupção que envolvem a família Bolsonaro são esquemas pequenos. Então ele não estava no mensalão, porém, tem que explicar rachadinha, tem que explicar funcionário fantasma ao longo... Que desde 2018 está sendo investigado e não tem nada, diferente do Lula, que é o candidato... Deixa eu pedir um favor para vocês, vamos ouvir todo mundo, vai, por favor. Os crimes do Bolsonaro cometidos antes dele assumir o mandato só poderão ser investigados quando acabar o mandato. Quando acabar. Peraí, eu tô pedindo para vocês, vamos ajudar? Todo mundo vai poder falar, tá. Por favor. Por favor, gente. Então... eu não interrompi ninguém, mais uma vez. O Bolsonaro, ele tem esquemas de corrupção para explicar, que é rachadinha, que é funcionário fantasma. Inclusive, passaram pelos gabinetes dele e dos filhos mais de 100 funcionários que eram ou parentes ou parente de parente. Tudo suspeito, 100 ao longo, claro, de 20 e poucos anos de Bolsonaro. É muita gente. Tem aval do açaí, que vendia açaí e nunca bateu ponto em Brasília. Além desses esquemas menores, tem agora várias bombas que estão estourando no colo desse governo que fingia que combatia a corrupção, mas que só está há 3 anos aparelhando o Estado, aparelhando a PGR, escolhendo a dedo o Augusto Aras, ignorando a lista tríplice, colocando um procurador que engavetou 74 processos, 74 pedidos de investigação contra o Bolsonaro e só passou um ao longo de 3 anos. E logo depois engavetou esse um também. Então a gente tem um governo que aparelhou o Estado e quando você não tem investigação, você não vê corrupção. E mesmo assim, a corrupção aparece no esquema do ônibus superfaturado em mais de 700 milhões de reais, que ia ser licitado, e também na Covaxin. Tudo com a anuência de Bolsonaro, que recebia os pastores no próprio gabinete dele no Palácio do Planalto. Eu quero saber, daqui para frente, se você acha que esse caso ainda vai ter outros capítulos. Vai ter outros capítulos porque a mídia está engolfando esse caso como uma possibilidade de derrubar o presidente. Mas nada liga esses pastores diretamente Bolsonaro ao presidente. se reuniu 19 vezes com eles. Nada liga, até agora, algum funcionário do próprio MEC envolvido nessa cooptação de propina por esses pastores que falavam em nome do MEC, falavam em nome do Milton Ribeiro. O próprio Milton Ribeiro recebeu uma denúncia anônima e denunciou esses próprios pastores em agosto. Ou seja, tudo que a gente tem é ilação. Gente, o Ministério da Educação, vamos falar sério, tem 400 mil funcionários. É uma estrutura de elefante, de uma burocracia gigantesca. É claro que vai haver algum tipo de funcionário, ou alguém falando em nome do MEC, ou alguém tentando fazer uma conversa com o Milton Ribeiro, que tem que ser diplomático, tem que ser político, com todos que eventualmente recebe por uma questão política, tem a verba diz que
discricionária, que ele usa como bem entender, e tem uma verba obrigatória. Então é impossível que não haja um ministério do tamanho da saúde, do tamanho da educação, que não haja um princípio de corrupção. A questão é investigar se há esse tipo de corrupção, que esses funcionários que nem apareceram ainda, não há nenhum funcionário envolvido em corrupção e negociata no MEC, seja imediatamente demitido. E quando há um ministro que falou, eu acho uma fala pouco republicana, embora não acusatória, não corrupta, não comprovatória de nada, esse ministro foi afastado. Eu sinceramente acho, quanto mais centralizado o poder na esfera federal, mais possibilidade de desvio e mais possibilidade de não se saber de um ministério elefantíase que tem 400 mil votos. Rodrigues, mas você acha que a imagem do Bolsonaro não fica arranhada? Fosse extinguir o Ministério da Educação e deixar a educação a cargo de prefeitos, municípios e governo de estado, para que cada um cuidasse, porque é muita megalomania. O Ministério da Educação querer cuidar do país. Aí é lógico que vai ter uma ideologização, uma manipulação, um tipo de centralização e a falta de percepção do que ocorre na burocracia do Ministério da Educação. O que o Adriles está falando é a descentralização administrativa. Isso faz um certo sentido, porque Brasília você tem justamente uma concentração de riqueza, aí você tem uma verdadeira... prefeituras é o MEC. Pensam que o prefeito mas aí não conhece como é que funciona o MEC. Lá em Brasília, mas nenhum presidente vai saber como... Agora, eu quero saber o seguinte, esse fato que a gente está discutindo aqui arranha a imagem do Bolsonaro ou não? Nada. Não, desgasta. Não há nada que arranhe a imagem do Bolsonaro. Assim como foi comprovado... Ele ainda é virgem? É virgem. A virgem do Grandes Lábios de Mel está até agora intocada. No caso da Covaxin, que esse rapaz aqui citou, não se comprovou nada. Simplesmente era um funcionário de quinto escalão, oportunista, querendo superfaturar a vacina que não foi superfaturada e não foi vendida. Nada liga ao presidente Bolsonaro a uma denúncia de corrupção ou de mal feito. Não, isso eu concordo com esse final da fala do Adriles, mas que desgasta, com certeza gera um desgaste, né? Tem que trocar o ministro, a imprensa o dia inteiro batendo, toda essa suspeita, mas ao mesmo tempo que desgasta, se a investigação continuar e for confirmado de novo que o Bolsonaro não tem nada a ver com isso, vai ser ótimo para ele, para a imagem dele na campanha. Mas agora, enquanto não se sabe ao certo o que aconteceu, a investigação não é concluída, não há. Vai gerar Mas o Adriles não me respondeu. Esse discurso do não vi nada, não sei de nada, tem muita coisa embaixo de mim, não era o mesmo discurso do Lula? Não, o Lula foi comprovadamente... Era ou não era? Era ou não era? Né, que o Lula era ou não era? Ô, Vinícius, seu candidato foi julgado por mais de 20 juízes. Isso aí. Todos condenaram. Foi julgado em 3 Lula foi condenado por 3 instâncias, por uma dezena de juízes. As outras dezenas... Foi engraçado, você faz uma pergunta, a pessoa fala que é candidato. Peraí, porque a pergunta foi direcionada pode fazer ao Adriles. Pergunta mais. Refaz a sua pergunta, mas assim, da maneira mais firme possível. Eu perguntei pro Adriles se esse discurso do não sei de nada, não vi nada, tem muita coisa embaixo de mim, é muito ministério, não era o mesmo discurso do Lula, que ele tanto critica. A sua pergunta é capciosa no seguinte sentido. Foi comprovado que houve um mensalão que comprava deputados, que comprava partidos para votarem junto de si. Pessoas, inúmeras pessoas da alta cúpula do governo foram condenadas. Dizer que Lula não sabia é completamente estapafúrdio. Só na Petrobras, com o Petrolão, foram desviados 40 bilhões de reais do imposto do povo brasileiro, que dava dinheiro para propina, para pagar propina a deputado, a empreiteiro. Ou seja, existia todo um esquema de mas um erro não justificou. Que beneficiava o governo central. No caso dessa coisa aí do Ministério da Educação, é simplesmente um pastor que achacou um prefeito falando em nome do MEC. Ou seja, a sua comparação é completamente descabida. Todo o caminho da corrupção do lulopetismo, de desvio da Petrobras, desvio do BNDES, de desvio do imposto do povo brasileiro, de cooptação de partidos, de deputados, beneficiava diretamente o governo central, o que causou a condenação da alta cúpula inteira do PT. O ponto é o seguinte, Adrilinho, eu já entendi. Presidente da República. Adriles, o ponto é o seguinte, não tem nada
ter gradação de corrupção. Sim, pode sim. Não pode ter. Sim. Corrupção é corrupção. Não, se roubou 10 ou se roubou 1 milhão, é corrupção, irmão. Presta atenção. Ou se der um orçamento secreto de 20 bilhões. Para alimentar seu filho, Paulinha, por diferente favor. do cara que Você queria falar. Não, não é diferente. Se roubou 100 milhões, ele não roubou desviou 1 bilhão, 40 bilhões. Tem que ser punido. Tá roubando, não tem gradação de corrupção. Pois é. Não existe gradação. Diferente do Lula. Vários não delatores, existe quando citaram o nome do Lula na Lava Jato. Esse é o discurso da esquerda, hein, Paulo? Não, não é o discurso da esquerda, é o discurso de quem combate a corrupção. É o discurso da esquerda. E depois falam que o programa é cheio de direitista, 2 contra 4. Não há uma denúncia de corrupção contra o presidente. Você é doido, você não lê jornal. Contra o governo federal. Contra o governo federal de Lula. Nenhuma. Há milhões de denúncias e há Você não lê jornal. Fica mais vale gritar. O cara grita uma mentira e pronto, é isso. Ai, eu gosto quando o negócio fica assim. O cara grita uma qualquer linha mentira e pronto. tênue, né, Vini? Que não tem caso de corrupção. A Paulinha me pediu. Você tá doido, você não lê jornal. Mas eu vou para um rápido tem vários. intervalo comercial rápido, mas é um break tem assim, vários. voando. Na volta, eu quero. Vai ser no mesmo padrão do Vini a pergunta? Só para entender. Foi uma pergunta. É uma reflexão, é a respeito disso que a gente está discutindo. Daqui a pouco, esperando ansiosamente pelo fogo no parquinho que Paula Carvalho vai tacar agora. Não, queria dizer assim, por exemplo, a Zoe falou que acaba que atinge a imagem do presidente. Por outro lado, o presidente afastou, né, o ministro da Educação, que acho que foi um ato bom, porque ele tem que responder por isso. Por mais que ele não saiba ou não deixe de saber, ele tem que responder, né? Acho que a gente tem que cobrar isso de qualquer governante, não é do Bolsonaro, é de qualquer um, né? Se há suspeitas, tem alguma coisa aí, mesmo que não chegou no presidente, ele tem que afastar. Tudo bem. Mas aí eu pergunto para vocês, então, no sentido da pergunta do Vini, agora tem uma nova bomba. Né? Agora a gente tem aí essas colocações, são pessoas que de fato não chegam até o presidente. Mas não é uma questão cronológica, no sentido de que se houver uma investigação, isso de fato pode ou não se confirmar? Então a gente está no momento inicial. Você está condenando o Adriles, não, eu não estou. Falei pode. Vamos começar pelo Google ou aqui. não. Eu falei pode ou não. E no sentido de que a gente tem que cobrar para que ele, de fato, afaste as pessoas. É responsabilidade dele. Não adianta falar, não é. Ele não pode saber, as pessoas vão lá, ele não sabe. Ele tem que se responsabilizar, ele tem que responder, ele tem Bolsonaro que ajudar. Está entalado, por favor. Por quem rouba. O governo Bolsonaro só um minutinho, por um afastamento. Ele tem que responsabilizar para permitir essa investigação. Vamos lá, segundo o Adriles, não há corrupção. Ele fica gritando e berrando e nenhuma corrupção que chega perto do governo. Agora, só esta semana, nos últimos 10 dias, estouraram 3. Só esta semana, ele não lê jornal. Tem essa história do superfaturamento na compra de ônibus, que eles iam pagar por quase 4 mil ônibus para comunidades rurais, um valor quase que o dobro do preço. Ia sair de 240 mil para 400 e tantos mil e iam superfaturar 700 milhões. Só nesse caso. Teve também o caso dos pastores, que são recebidos pelo Jair Bolsonaro no gabinete dele desde 2019. O Milton entrou depois disso. O Milton é só um laranja que rodou para o Bolsonaro se safar, porque quem botou esses pastores lá foi o Jair Bolsonaro. E esse pastor tinha, sim, um ministro que atuava para ele tinha uma espécie de gabinete paralelo onde ele podia achacar os prefeitos. E os prefeitos simplesmente confirmaram. Há várias confirmações. E há várias fotos e fatos que comprovam que os prefeitos falaram. Agora, tem uma nova, não tem só esses dois, não. Nos últimos 10 dias tem uma nova. Tem a do Braga Neto, que autorizou que dinheiro que ia ser usado para comprar equipamento de logística para os militares fosse usado por aliados do governo em qualquer tipo de obra. Uma delas, por exemplo, uma capela para mortos, uma capela para quem já morreu. Muito bem. Até isso, gente, teve Braga Neto, que agora é suspeito, é o vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro. Paulinha Carvalho Joly, você não pode condenar em antecipação pela possibilidade do futuro. Gente. É claro que todo mundo é a favor. De responsabilização. Todo mundo é a favor de investigação e o Bolsonaro sabe disso e, eventualmente, afasta todo e qualquer ministro que esteve envolvido em denúncias de possibilidade de malversação. Agora, eu só acho que não existe uma disputa de gradação, Paulo Matias. Porque no caso do Lula,
toda a alta cúpula do governo foi condenada, não foi investigada, foi condenada por desvio de verba, desvio de bilhões, de centenas de bilhões de dinheiro do imposto, do contribuinte, do trabalhador brasileiro, para depositar em apoio de deputados, partidos, empreiteiros, empresas, ou seja, ele usou toda a máquina pública e comprovadamente pessoas foram presas por usar essa máquina pública, inclusive o próprio presidente Lula, por causa desse esquema de corrupção. É diferente de eventual um pastor achacando um prefeito aqui, superfaturando um ônibus aqui. O teu raciocínio é baseado juridicamente, é isso que você está falando. Não é juridicamente, não. É juridicamente, porque o processo ainda não correu. O Lula, nós estamos falando de um processo de 10 anos. Presta atenção, Paulo. Nós estamos falando de uma denúncia nessa semana. Não há nenhum link de um pastor que achaca um prefeito que fala supostamente em nome de um funcionário do MEC e que se compare gradativamente ao maior esquema de corrupção já feito na história do Brasil, já comprovada. Ou seja, denúncia de corrupção, Paulo Matias, vai ter em qualquer governo e teve em qualquer governo da história da República. Agora, você tem que investigar. Agora, é diferente. O mínimo pastor que faz um achaque em nome do Ministério da Educação, que tem 400 mil funcionários, não é um pastor, Adriles, de um esquema comprovadamente corrupto de cooptação do judiciário, do legislativo, de empresas, de empreendedores, que foi o que Lula fez e ele foi preso por isso. Então, é essa gradação que não existe. Esperar a investigação acontecer. E quando você faz essa falsa gradação, que é o discurso da esquerda, de comparar uma funcionária que vendia açaí e trabalhava longe de Brasília, a corrupção de um homem que comprou todo o legislativo, o executivo. Orçamento secreto são 20 bilhões. Não tá ligado. Ninguém é uma falsa proposta. Nem esses prefeitos, nem pastores, nada. De frente do Lula. Cadê os relatores? Mas ele finge. A gente não sabe porque ele é secreto. E daí? Ninguém sabe onde foi parar 20 bilhões. Mentira, não é secreto nada. São 20 bilhões. É tudo publicado no Diário Oficial. Olha, é uma piada. O ponto é o seguinte: se roubou 1 ou roubou 10, para mim, roubou. Iam ser 700 milhões de ou roubou 10, para mim, o roubo é a prática. Comprovadamente ladrão em nada. A questão é essa. Eu não estou dizendo que ele foi comprovado no Petrolão, o Mensalão, sim. Mas o Lula foi inocentado no Mensalão. Erradamente, na minha opinião. Mas foi. Pode dar aquela desligada. Vamos girar o assunto aqui no programa.